Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Milena? Boa noite, professora. Oi, Larissa. Boa noite. Oi, Vitória. Boa noite. Oi, Natália. Boa noite, Jardel. Tudo bem? Então, tá bom. O Jardel, pelo jeito, ainda tá trabalhando, né, Jardel? E aí, meus amores? Esperar mais um pouquinho para o pessoal terminar de entrar. Já deixei material lá, tá? E já deixei a questão também para vocês, tá? Olha que maravilha, a Vitória abriu a câmera. Aê! Quem mais vai abrir a câmera hoje? Estou ansiosa. Vamos lá. Ai, professora, eu sinto muito, mas eu não tenho autoestima para isso, tá? E precisa de autoestima? Milena, a prof colocou uma blusa aqui por cima, ó, só para disfarçar o pijama. Gata, eu acabei de chegar do trabalho, eu só sentei aqui. É isso aí, gente, não precisa de autoestima, não. Vocês animam mais a prof quando abrem a câmera. Não, professora, eu tô só o pó da rabiola. Acabei de chegar do trabalho também. Já. Tudo bem, vou perdoar. Mas saibam que ajuda bastante quando vocês abrem a câmera, tá? A gente fica bem mais animado. Ó, o restante do pessoal entrando. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite, Tarcísio. Oi, Marcos. Aí, hoje temos... Boa noite, professor. Boa noite. Temos mais pessoas com a câmera aberta. Ai, que maravilha. Dá até para sentir o presencial novamente. O Alexandre lembra, né? Eu ficando 3 horas lá na frente falando, contando piada, uns casos absurdos para vocês aprenderem. Então, hoje a gente ficou de ver honorários advocatício. Vou abrir aqui. Gente, semana passada, olha, a Camila abriu a câmera. Semana passada, que eu falei da chamada, vocês acreditam que teve aluno me mandando mensagem depois no WhatsApp? Falando que achava que não tinha aula, porque o professor tinha avisado lá de filosofia, da ética e tal. Foi engraçado de ver. O povo chorando. Eu fui uma. O povo chorando, mas não foi só você. Esperado. O primeiro semestre eu acho que eles são mais tranquilos. Eu acho que quem estava mais preocupado é o 10º semestre. O 10º sempre fica mais preocupado. Mas eu não sei por que ficaram tão nervosos assim. Porque quando termina a aula, vem automático para mim uma lista de chamada. Vem o nome e o e-mail de todos vocês. O horário que vocês entraram e o horário que vocês saem da reunião. Então, toda vez eu estou fazendo chamada. Eu só fiz aquele dia presencial aqui porque eu quis fazer, mas é feito automaticamente. É feito automático. Então, não tem muita lógica nesse desespero, né? A chamada é feita toda a aula. E também feita lá nas atividades, né? Boa noite, Pro. Boa noite. Oi, Nicole, tudo bem? Boa noite, pessoal. Olha lá, mais um com a câmera aberta, o meu querido Felipe. Vamos lá, então. Nós vamos começar a falar hoje, então, de honorários, tá? Os artigos de honorários, anotem aí. Eles vão estar lá do artigo 22 ao 26 do Estatuto e do 48 ao 54 do Código de Ética.
Por favor, quando forem pegar o código de ética, peguem o último atualizado. A gente tem uma atualização agora de 2021, tá? Então, peguem esse código lá de 2021, tá? Porque senão pode dar diferença em algum artigo aí, tá? Então, ou peguem do site da OAB, né? Ou peguem o que eu deixo para vocês lá no AVA, tá? Cuidado para não pegar código aí atrasado, ok? O que é honorário, tá? Honorários corresponde à remuneração dos serviços advocatícios prestados pelo profissional em juízo ou fora dele. Não confundam honorários com o salário do advogado empregado, tá? Então, honorário, gente, é aquilo que você contrata com o seu cliente para estar prestando um serviço para ele. Esse serviço pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial, que é para você estar dando entrada em uma ação para ele, ou você pode estar fazendo uma defesa para ele, e fora do juízo, por exemplo, você fazer um contrato para ele, uma análise de um contrato, de qualquer coisa, tá? Um processo administrativo, tá? Então, esse valor que você cobra do seu cliente, a gente chama de honorários. Por que que eu tô falando isso? Porque depois a gente vai ver o tal dos honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência é a outra parte que paga para o advogado da parte contrária. Então, por exemplo, eu sou advogada do autor. E o autor foi condenado naquela ação. Então, o réu o autor ganhou a ação. Então, o réu vai ser condenado em honorários de sucumbência, tá? Esse honorários de sucumbência não tem nada a ver com esse honorários que eu trabalho com o meu cliente. Professora, todo processo tem honorários de sucumbência? Não, tá? Tem muitos processos que, por exemplo, de juizado, que em primeira instância não tem honorários de sucumbência, tá? Então, honorários de sucumbência é a parte contrária que paga para o advogado da outra parte, tá? Mas a gente vai estar vendo isso com calma. Gente, eu tô diminuindo e aumentando aqui, porque eu tô aceitando o povo entrando, tá? Por isso. Então, honorários é o valor que você contrata com o seu cliente. Isso é feito através de um contrato, tá? Você faz um contrato de prestação de serviço e nesse contrato você estabelece qual é o valor que vai ser cobrado. E daí lá você coloca o nome da ação que você vai estar entrando ou que você vai estar fazendo a defesa, que mais? E que tipo de ação que é, aonde que você vai entrar com essa ação, a vara, né, cidade, que tipo de ação que é, e até que instância você vai estar trabalhando naquele valor de honorários. Então, você pode estabelecer aquele valor ali só para uma primeira instância, só para a defesa, só para uma audiência, tá? Então, o ideal é que vocês façam tudo isso especificado ali já no contrato de honorários, tá? Que vocês já especifiquem tudo isso no contrato de honorários. Porque se você não especificar, por exemplo, que aquele valor inclui um recurso de segunda instância ou para o STJ e STF, você vai ter que acabar fazendo tudo, porque você não especificou e esse cliente pode entrar com uma ação contra você, tá? Mas a gente vai estar vendo aqui. Deixa eu só parar aqui.
Quer perguntar, Tarcísio? Isso. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos os colegas. Eu queria fazer uma pergunta em relação a, por exemplo, existe um tribunal de exceção para os militares, né? Tanto do Exército quanto da PM. Ali é um recurso administrativo ou é judicial, professor? Ó, o militar, se for militar da União, eles têm tribunal próprio, tá? Normalmente militar tem tribunal próprio, e daí é lá que corre todo o processo. Eu não vou saber te dar mais informações, porque eu nunca vi na faculdade a questão do militar, e também nunca peguei nenhum caso para poder te falar, mas eles têm tribunal próprio, tem como se fosse uma justiça do trabalho, que tem a vara própria, o tribunal próprio, os juízes próprios. No militar funciona da mesma forma, eles têm o STM, que é o Superior Tribunal Militar. E daí, para os militares estaduais, eles têm o TJ Militar, que é o Tribunal Militar, que daí é por estado. Porque, na realidade, a minha pergunta é se esse tribunal é um tribunal administrativo ou ele é propriamente dito judicial, entendeu? Ele é ligado ao Poder Judiciário. Eles são ligados ao Poder Judiciário. Até se você pegar, ontem até eu estava dando aula disso, se você pegar o esqueleto dos órgãos do Poder Judiciário, a Justiça Militar, ela vai estar lá dentro. Tá bom? Então, gente, honorários é o valor que você vai estabelecer para o seu cliente. Professora, toda a ação eu coloco um valor de honorários? Não, gente, tem muita ação que a gente não estabelece um valor para estar cobrando, tá? Principalmente advogado iniciante. Ações, por exemplo, de juizado, que a gente fala que essas ações de dano moral, né? Que a gente fala que é ação de risco, tem muito advogado que entra com a ação sem cobrar um valor e cobra só honorários sobre o valor da causa, o valor que ganhar na ação. A gente chama isso de contrato de risco, tá? Mas isso também tem que estar estabelecido lá no contrato de honorários, tá? Isso também tem que estar estabelecido lá no contrato de honorários. Então, eu posso entrar com uma ação, aí meu cliente, eu coloquei lá no contrato, que é o que normalmente os advogados colocam, 30% sobre o valor ganho. Então, meu cliente ganhou 10 mil reais, eu vou lá, na hora que o valor é depositado, eu transfiro os 7 mil para o meu cliente e pego os 3 mil e transfiro para minha conta, que é o valor dos honorários, tá? Então, não é todas as ações que eu coloco um valor ali naqueles honorários inicialmente, tá? Você pode fazer esse tipo de contrato que a gente chama de contrato de risco. Agora, se, por exemplo, for um divórcio, né? Um divórcio não tem um valor a ser acertado no final, né? Não tem um valor a ser ganho. Então, você cobra pela ação. E daí você estipula que aquele valor é só para primeira instância ou para primeira instância e segunda. Defesa, você vai fazer a defesa de um cliente, né? Então, você coloca lá o valor já que você está cobrando. Vai fazer uma defesa dele administrativa, está respondendo um processo disciplinar, por exemplo, na prefeitura. Ele é um funcionário da prefeitura. Você já coloca lá no contrato o valor. Professora, tem uma tabela de honorários? Sim, temos uma tabela de honorários na OAB, mas eu vou ser bem sincera, a maioria dos advogados acaba não utilizando aquela tabela. Alguns acham ela muito cara, os valores lá demasiado, e outros que já têm muita experiência acham ela muito barata, e daí também acabam não utilizando, tá? Então, a gente tem uma tabela, mas essa tabela é igual o piso salarial que eu falei para vocês
na semana passada. É um piso ético, tá? Aquela tabela é uma tabela ética. A gente não tem obrigatoriedade de estar seguindo ela, tá? A gente não tem obrigatoriedade de estar seguindo aquela tabela da OAB. Ela é sugestiva, tá? É uma sugestão de valores que ela coloca lá para os serviços que vão ser prestados, ok? Até aqui tá tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Note. Então, vamos lá, vamos continuar. Nossa, que letra pequena que eu coloquei aqui, né? Nem eu consigo ler. Critérios para valorar a ação. Então, assim, aquilo que eu estava falando para vocês da OAB, vou abrir até ali a tabela para vocês verem. O artigo 49 do Código de Ética, ele cita ali quais critérios devem ser observados pelo advogado. Já anotem esse artigo aí, porque esse é o artigo que eu coloquei lá na questão do AVA para vocês. Aí, a hora que terminar a aula, vocês já vão lá e fazem a questão, tá? Vou abrir aqui, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Coloquei. Então, tá aqui, ó. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, tá? Então, tem que ver ali, é uma ação muito importante, é muito difícil aquele assunto, tá? 2, o trabalho e o tempo a ser empregado. Eu vou ficar muito tempo para fazer aquela petição inicial ou de defesa, vai ser um processo que vai demorar muito tempo, tá? Então, isso também eu tenho que moderar ali na hora de estar vendo o valor dos honorários. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Então, por exemplo, é um processo que tem uma demanda muito grande e eu vou ter que deixar de pegar outros processos por conta daquilo ali. Ou, por exemplo, eu vou ter que, essa ação que eu vou entrar, eu vou acabar perdendo outros clientes por conta de estar entrando com essa ação. Outros clientes, ou, né, eu não vou poder estar advogando para eles depois por conta disso. O valor da causa, né? É uma causa de valor baixo, é uma causa de valor muito alta. A condição econômica do cliente, que é o que eu acho que é o que mais pega, tá? E o proveito para ele do que resultar esse serviço, tá? Que é o que a gente acaba falando ali para o cliente, né? Então, olha, você vai ter um proveito muito grande disso aqui, eu vou ter muito trabalho, não é uma ação simples, né? Eu entendo a sua dificuldade, mas a gente pode estar parcelando isso e tudo mais, e daí você vai falando assim para poder dar o seu valor. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Então, é um cliente que já te procura várias vezes quando ele tem problema, né? Então, você pode estar ali prestando esse serviço para ele. É um cliente eventual, que precisou do seu serviço só agora, tá? Então, você pode analisar isso também. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu já fiz 2 divórcios dele. Então, o primeiro eu cobrei um valor, o segundo eu já cobrei um valor mais em conta, né? Então, a gente já vai ali vendo que é um cliente, assim, um pouco mais frequente, ele já me indicou vários outros clientes, né? Então, isso aí também faz diferença ali na hora da gente estar colocando o preço. O lugar da prestação de serviço. Então, é um trabalho que eu vou poder prestar ali na comarca, se tiver audiência, eu vou ter que me deslocar, vou ter que perder um dia inteiro de trabalho, tá? Então, isso também. A competência do profissional. Você já é um profissional renomado, você já escreve livros, né?
você já tem muitos anos naquela área, já ganhou muitas ações, né? E a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Então, você já fez várias ações parecidas com essa. Então, tudo isso aqui, você olha na hora de estar fixando ali o valor dos seus honorários, tá? Então, anotem esse artigo 49 aí. O terceiro, cortesia. Não. Já pensou, Elisa? Eu fiz 2. O primeiro, com a esposa dele, ele tinha filhos. E daí ele se divorciou, e daí esse foi até judicial. E foi a namorada dele, que era minha manicure, que indicou. Daí, no segundo, ele estava se divorciando da minha manicure. E daí, eles não tinham filhos, daí eu fiz no cartório só, né? E daí, eu cobrei um valor bem barato para ele, porque também tinha que pagar as custas e tal. Então, daí, eu cobrei bem mais em conta para ele. E vamos aguardar, né? Ele é um rapaz novo, ele acho que, na época, ele não tinha nem 35 anos ainda. E daí, vamos aguardar o próximo aí, vamos ver se ele arruma alguém, né? Tomara que não se separe, né? Mas tem essa possibilidade. Não perdi a manicure, não. Ela que veio falar comigo também para estar fazendo o segundo divórcio dele, porque eu já tinha feito o primeiro, né? Ela que veio falar para fazer o segundo. Então, não teve problema, não. Só ele que teve que pagar tudo, mas ela queria também o livramento. Ai, não sei, eu achei ele tão bonzinho que eu devo estar muito enganado, né? Que quando ele separou da primeira mulher, eu achava, ai, essa mulher é uma bruxa. Aí depois, quando a segunda separou dele, eu falei, será que é a mulher mesmo que é uma bruxa? É que ela brigou tanto na primeira audiência, que ela brigou até com o juiz, que eu falei, nossa, né? Agora eu entendi porque ele tá querendo separar, porque ele não é de falar muito, né? Ele só fala, eu quero separar, quanto você cobra, é mais ou menos assim. Ele não dá muitos detalhes. Então, mas é assim, né, gente? Então, é um cliente que vai te trazer outros clientes, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Professora. Oi. Eu posso, né, em cima de tudo isso, posso estar cobrando qualquer valor ou tem, tipo, um limite, né? Que eu não posso cobrar nenhum valor muito alto nem muito baixo? Não tem um limite, tá? Não tem um limite. O que a OAB fala é o seguinte, é que a gente não pode ganhar mais que o cliente. Por exemplo, se for nessas ações de porcentagem, né, nesses contratos de risco, o que a OAB fala é que a gente pode cobrar no máximo 49%, que a gente não pode ganhar igual ou mais que o cliente. Então, no máximo ali 49%, tá? Conseguiram entender aí como é que funciona? Então, assim, não tem o teto de um valor, tá? Mas nessas ações que a gente cobra por porcentagem, né? Dependendo ali do que você vai ganhar na causa, então a OAB, nesses casos, daí é proibido. Você não pode ganhar igual ou mais que o cliente. Então, o cliente tem que ganhar, no mínimo, 51%. E você, no máximo, 49%. Mas, dificilmente, vocês vão pegar um advogado que cobre tudo isso, tá? Dificilmente vocês vão. A não ser que ele teve muito trabalho, que ele teve que pagar todas as custas, né? Perícia, sei lá, um monte de coisa aí para o cliente, que ele acabe levando. Mas daí, isso aí tem que estar tudo estabelecido no contrato, tá? Que você também está cobrando um valor, mas que ele não tem como pagar agora, e que daí, se ele ganhar, quando ele ganhar a causa, ele vai estar te repassando, tá? Então, você só não pode cobrar mais que isso, tá? Você não pode ter a mesma vantagem que o cliente, tá? E nem superior a ele. Quando a gente cobra 30%, os clientes já pulam. Imagina quando cobra mais, né? Vou compartilhar aqui com vocês uma tabela de honorários só para vocês terem uma ideia, tá? Professora, e quando não tem honorários assim... Opa, desculpa. Não. Pode falar. Fala, não... cara. Não, pode falar. Primeiras damas. Primeiras damas. Obrigada. Fala, cara.
É uma pergunta meio besta, mas a gente sabe que psicólogo não pode atender pessoas próximas por ter esse vínculo, ou conhecer a pessoa, para não ter um parecer antes do evento. Acontece também no direito? Não, eu posso pegar de parente, posso pegar de todo mundo, ou tem alguma coisa que limita ser próximo? Eu sou a maior advogada da minha família e só trabalho de graça. Não recomendo, entendeu? Mas eu trabalho muito com a minha família. Hoje mesmo eu estou com uma defesa para fazer do meu irmão, de um processo, e daí eu fiz a defesa e mandei para um primo meu que é advogado em Curitiba, que tem mais experiência que eu, para ele dar uma olhada e arrumar a minha defesa, ver o que ele acha de necessário. E ninguém paga ninguém. Ninguém paga ninguém. E, infelizmente, é assim, mas pode, tá, Karen? A gente só não pode advogar cobrando para quem a gente advoga como dativo, que é o chamado pro bono. Eu já falei dele aqui para vocês, né? Então, para o pro bono, a gente não pode advogar para ele depois cobrando, mas para qualquer outra pessoa pode. Eu, por exemplo, agora estou com uma ação contra uma companhia aérea, uma minha, uma do meu filho e uma da minha mãe. Então, a gente pode sim, tá? Tanto em juízo como fora de juízo, administrativamente também. Te respondi? Então, diga, sim, Tarcísio. Por nada. Então, professora, quando não tem essa questão de porcentagem, tem algum... Por exemplo... Aí você tem que estabelecer um valor fixo. Tem que ter um ou outro, Tarcísio. Quando você vai contratar, o cliente vai contratar com você, você tem que colocar alguma forma de pagamento ali no contrato. Penalista, para você ter ideia, penalista recebe carro de pagamento, recebe moto, bicicleta, galinha, porco. Alguma coisa você tem kit que da colocar Natura. ali. Kit da Natura. Kit da Natura eu não sei, Larissa, mas... Mas alguma coisa você tem que estabelecer ali como forma de pagamento. Aí você pode colocar também, se você estabelecer um valor fixo, que aquele valor vai ser pago ao final da ação, vai ser parcelado no cheque, no cartão, depósito bancário, Pix, tá? Mas tem que estar estabelecida alguma coisa. É porque assim, professor, a gente não vai saber mais ou menos quanto cobrar, por exemplo, tipo de uma separação, que não tem, né? Então, eu vou mostrar a tabela agora. Ah, tá, entendi, beleza. Professor, em relação ao que a Karen falou, existe impedimento para juiz, né? Juiz não advoga. Quando ele assume um concurso, ele tem que cancelar a OAB dele. Não para advogar, eu digo, existe um impedimento em relação a pessoas mais próximas, né? Sim. Por exemplo, se uma ação de uma esposa dele, da sogra, né? Tanto para o bem quanto por mal. Se ele tiver alguma amizade, tiver raiva, alguma coisa nesse sentido, ele pode se dar por impedido no processo, e daí aquele processo vai ser repassado para outro juiz, ou as partes podem peticionar falando que aquele juiz é impedido e falar ali qual é o motivo, e daí aquele processo também vai ser repassado para outro juiz. Tá bom? Nesse caso. Hoje eu estou perguntador, mas só mais uma perguntinha, por favor, eu encerro minha participação. Não, Tarcísio, eu acho ótimo que vocês perguntem. É porque eu tenho um amigo meu que ele é advogado, não vou falar o nome dele, tá? Mas ele falou que para advogado não tem doença, não tem nada que ele possa para perder a audiência dele do dia, diferente de juiz e promotor. Se ele não for numa audiência, por exemplo? Isso, exato. Não, tem, lógico que tem. A gente pode juntar atestado, tô doente, vou fazer uma cirurgia, né? E daí o ideal é que você peticione antes. Se você não conseguir peticionar antes, por exemplo, você sofreu um acidente, já aconteceu bastante, de eu estar em audiência e o advogado de outra parte furou o pneu na estrada, não conseguiu chegar a tempo, e daí a gente acaba falando, não, excelência, pode redesignar, não tem problema nenhum.
Ah, entendi. Beleza, professor. Obrigado, viu? E férias, Tarcísio, a gente tem férias forense. Antes a gente tinha 2 férias por ano, em julho e de dezembro a janeiro, ali mais ou menos do dia 19 de dezembro ao dia 19 de janeiro. Aí, nesse período, os prazos ficam suspensos, tá? As de julho, eles meio que acabaram com ela, a gente está só agora com as do final do ano. Diga, Karen. Sobre o que você falou do juiz, pode acontecer, porque a gente, né, são pessoas, da pessoa, do advogado, saber que tal juiz é mais rigoroso e incluir que ele tem algum problema com esse juiz e tentar passar para um próximo? Não. Porque, assim, quando faz esse pedido de impedimento do juiz, esse juiz que fica impedido, ele tem acesso a isso? Ele pode... É peticionado. Ele pode vir e falar que não, e daí você vai ter que recorrer para o tribunal. E você, quando você pede um impedimento, você tem que justificar por que você está pedindo o impedimento dele. E daí, quem vai decidir é o tribunal, se o juiz é realmente impedido ou não. E você tem que comprovar que aquele juiz, ele não vai ser imparcial, que ele vai ser parcial, que ele vai tender para um lado. Mas isso é normal. Eu, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente sabe que tem juízes que tendem para o lado do empregado e tem juízes que tendem para o lado do empregador. E não tem o que fazer. É colocar na mão de Deus e esperar. Tá bom? Vou mostrar aqui a tabela agora para vocês. Lembrando que essa tabela de honorários, meus queridos, ela é sugestiva, tá? Não é uma tabela que vocês devem seguir obrigatoriamente, tá? Ó, então tá aqui, ó, atos avulsos. Então, fazer uma consulta pessoalmente, por telefone ou por meio eletrônico, qual o valor? R$ 365. Uma consulta externa, então, se eu for, por exemplo, na empresa desse meu cliente, 423, então tá ali, ó, hora técnica, parecer, se eu tiver que dar o parecer sobre algum assunto. Então, vou dar o parecer sobre algum assunto, esse valor aí, ó, 1.452. Aqui em Maringá, a gente tem o Medina, o pessoal aí do 10º semestre já deve ter ouvido falar dele. Ele é um professor ali da UEM, ele escreve muito em direito civil, direito processual civil, na parte de execução. A última vez, há uns anos atrás, quando eu fiquei sabendo, ele estava cobrando R$ 10.000 para dar um parecer. Só que ele é um estudioso, é uma pessoa renomada e tudo mais. Então, o parecer dessa pessoa, ele conta num processo, né? Então, quando o juiz vê um parecer dessa pessoa, desse advogado, é como se ele estivesse vendo um parecer de um perito, né? Que ele realmente é um perito no assunto. Então, a gente vai ter essa divergência de valores, tá? Memoriais, que é uma peça, né, que a gente faz, petição ou requerimento avulso, tá? Então, aqui a gente tem todos esses valores aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, é só vocês colocarem aí no Google, tá? Tabela de honorários da OAB Paraná, tá? E daí tá aí, vai ter divórcio, tem aqui a advocacia de partido, tá? Essa daqui, ó, advocacia no cível, comercial, família e sucessões, tá? Aí aqui tem o valor das ações, tá? O valor que você pode cobrar, tá? Então, tem de tudo aqui. De tudo não tem todos aqui, mas você pode tirar uma base, ó, o mandado de segurança, tá? Sem valor declarado, R$ 4.241, tá? Ação de despropriação, ação de despejo, ação de revisional de aluguel, tá? Então, a gente tem vários valores aqui. E isso aqui, ó, na área de família. Então, ó, divórcio judicial, consensual, sem bens. Esse valor aqui.
divórcio não consensual sem bens, tem esse valor aqui, 5.500. Já se for um divórcio não consensual com bens, você vai cobrar 10% sobre o valor da meiação, né? Sobre o valor da parte que a pessoa tem, e mais R$ 8.500, tá? Anulação de casamento, investigação de paternidade, ação de alimentos, então aqui vai ter tudo, tá? Não vou passar todas as páginas aqui, porque são 22 páginas. Mas essa tabela, gente, é uma tabela sugestiva, tá? Sugestiva, não é obrigatória. Professora, oi. O parecer é a mesma coisa que consultoria ou não? Nada a ver? Não, parecer é um documento que você faz e você escreve lá, parecer sobre o assunto tal. E daí lá você vai falar sobre aquele assunto, vai juntar doutrinadores, jurisprudência e chegar a uma conclusão no final sobre aquilo que foi pedido para você, tá? A Elisa aqui perguntou, pode quando possui cunho emocional? Exemplo, meu filho foi assassinado, posso advogar no caso? Pode, Elisa, só que a gente não recomenda, né? A gente tem um ditado que advogado que advoga em causa própria, ele fica cego. Porque a gente, às vezes, vê aquilo lá com os olhos da raiva, da mágoa, né? E a gente acaba não fazendo um serviço tão bom. Mas pode, não tem problema nenhum, não, tá? Não tem impedimento. Essa ação mesmo que eu falei, que eu entrei contra essa companhia aérea, eu estou advogando nela. Então, você pode advogar. É que no caso de homicídio, né, quem atua ali para acusar o réu é o Ministério Público, né? Você pode estar atuando ali como assistente, mas quem atua, no caso de um assassinato, por exemplo, é o Ministério Público, tá bom? Mais alguém? Não? Então, vou voltar lá para os slides. Então, falamos aqui do 49, e guardem esse artigo para vocês fazerem ali o exercício, tá? Que são os critérios. Espécies de honorários. Então, nós temos aqui várias espécies de honorários. Honorários contratuais, pessoal, é esse honorário que a gente coloca no contrato, tá? Honorários contratuais é o honorário que a gente coloca no contrato, é aquele que você e o seu cliente colocam no contrato e os dois assinam, tá? Se por acaso o cliente não pagar, esse contrato de honorários é um título executivo. Você pode estar entrando com uma ação contra o seu cliente para estar cobrando esses honorários, tá ok? Depois temos os honorários por arbitramento. Esses honorários por arbitramento é o juiz que determina. Então, por exemplo, vocês não fizeram um contrato, né? Esqueceram de fazer o contrato. Então, você peticiona no processo e pede para o juiz estar arbitrando. Outra possibilidade de honorários por arbitramento. Você foi convocado para estar advogando como dativo em um processo. Você fez seu cadastro lá na OAB e você vai estar advogando como advogado dativo naquele processo. E daí o juiz vai decidir qual é o valor do seu honorário. Então, ele vai verificar todas aquelas questões ali do artigo 49, quanto tempo você atuou no processo, quantas petições você fez, se você fez audiências e tudo mais, né? E daí ele vai determinar esse arbitramento, tá? Então, o arbitramento, gente, ele sempre está ligado ao judicial, tá? Então, é sempre o juiz que vai estar arbitrando ali o valor desses honorários. Professora, e se ele fez um serviço fora de juízo, administrativo para mim, eu fiz um serviço administrativo, eu combinei um valor com ele, mas ele não me pagou.
você pode estar entrando com uma ação de cobrança. E daí, vocês vão discutir o valor, ele pode falar que aquele valor não é justo e tudo mais, e daí o juiz também vai estar arbitrando ali o valor, ok? Mas o arbitramento também é chamado de honorário judicial, tá? Porque é o juiz que determina esse valor, ok? Honorários sucumbenciais, tá? Esse aqui é aquele que eu estava falando para vocês agora há pouco. Os honorários sucumbenciais é aquele devido pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, tá? Então, honorários sucumbenciais são os honorários que a parte vencida, a parte perdedora, paga para o advogado da parte ganhadora. Professora, esses honorários sucumbenciais, ele não vai para a parte, ele só vai para o advogado? Exatamente. Ele é do advogado, tá? Ele não é da parte. Já aconteceu comigo de cliente me perguntar, mas e se tiver honorários sucumbenciais, você divide? Não, eu não divido, porque honorários sucumbenciais é do advogado, tá? Então, anotem isso. Honorários sucumbenciais, quem paga é a parte perdedora para o advogado da parte ganhadora, tá? E o juiz que vai estar determinando. Ele vai falar assim, ele pode dar um valor específico, ou o que acontece na maioria das vezes é dele estipular uma porcentagem sobre o valor da causa, tá? Então, também pode ser isso. Alguém perguntou, ergueu a mão aqui? Eu. Diga. Professora, eu não entendi muito bem essa parte da parte vencida paga para o advogado. Como assim? Porque, tipo assim, quando ganha a causa, aí tem lá aquela porcentagem daqueles honorários que pode cobrar, né? Que ele vai cobrar lá do cliente dele. E quando que isso se encaixa? Eu não entendi. O juiz vai falar na sentença. Não entendi a diferença. Vou te explicar, então, Camila. Vamos vamos dar um exemplo de um caso. Eu advogo para o Tarcísio. Deixa eu só desligar aqui seu microfone, que eu tô ouvindo eu tô ouvindo eu falar. Então, assim, eu advogo para o Tarcísio e você advoga para o Alexandre. Eu entrei com uma ação do Tarcísio contra o Alexandre. O Tarcísio ganhou a ação, tá? E daí, você não. O Alexandre, na sentença, o juiz estipulou que ele fosse condenado a pagar honorários de sucumbência no valor de R$1.000 ou no valor de 10% do valor da causa. Então, vai vir estipulado na sentença qual é o valor dos honorários. E isso independe do que eu contratei com o Tarcísio. O Tarcísio ainda vai ter que me pagar os meus honorários contratuais, tá? E o Alexandre, que perdeu a causa, vai pagar para mim, que sou advogada do Tarcísio, honorários sucumbenciais. Honorários contratados é o que eu, advogado, estabeleço com o meu cliente. Honorário sucumbencial é aquele que o juiz determina que a parte perdedora pague para o advogado da parte ganhadora. Você conseguiu entender? Isso são em casos específicos ou em todos? A gente só não tem honorários sucumbenciais em juizado. Nas ações do juizado, que são aquele pequena causas de processos até 40 salários mínimos em primeira instância, porque se for para o tribunal, já tem honorários de sucumbência.
E no criminal também não, né? Porque daí vai estar tratando de pena e tal, né? Mas é isso. Agora, por exemplo, ações na vara civil, todas têm honorário de sucumbência desde a primeira instância. Ações trabalhistas têm honorários de sucumbência desde a primeira instância. E isso é independente se você tem direito à justiça gratuita ou não. O que acontece, às vezes, na vara de família, é, por exemplo, que o juiz, né, determina ali honorários de sucumbência num divórcio e a parte tem justiça gratuita. E daí ele concede a justiça gratuita até para aqueles honorários, tá? Mas nos outros, os honorários sucumbenciais, eles entram, a não ser que o juiz retire, tá? Vocês conseguiram entender o que é o sucumbencial? Então, o sucumbencial é que a parte perdedora é a parte, tá? O autor ou réu é quem perdeu a ação, paga para o advogado da outra parte, tá? Então, isso é honorário sucumbencial. E mesmo que o meu cliente tenha me pago os honorários contratuais, eu ainda, né, dependendo do caso aí, ainda tenho direito de receber os honorários sucumbenciais. Então, eu posso receber 2 tipos de honorários em um processo? Posso. Posso receber os contratuais? Posso não, né? Tenho que receber os contratuais do meu cliente e, se for um processo que caiba honorários sucumbenciais, também vou receber honorários sucumbenciais. Ficou claro, gente? A Karen perguntou aqui se são em causas especiais ou em todas, ou ainda depende do juiz. Você conseguiu entender, Karen? Só não entra honorários ali quando o juiz ou concede justiça gratuita e coloca que essa justiça gratuita também serve para honorário sucumbencial, mas a gente só vê isso em vara de família, tá? Ou juizado especial cível, que são as ações de até 40 salários mínimos, em primeira instância, porque se for em segunda instância, já tem condenação de honorários sucumbenciais. Tem muita gente que deixa de recorrer, por exemplo, no juizado, por conta do risco de perder de novo e ainda ter que pagar honorário sucumbencial. Ok? Tudo certo por enquanto? Então, vamos... Nesse caso, ele perdeu na primeira, ele tem que pagar esses honorários. Se ele recorrer para a segunda instância, vai ficar o mesmo valor ou ele é somado? Não, aí vai depender do que o tribunal falar, porque se ele ganhar numa segunda instância, ele não vai ter que pagar mais nada, daí o tribunal vai determinar os honorários sucumbenciais da outra parte. Ou ele pode recorrer e o tribunal manter a sentença, daí vai continuar o mesmo valor que o juiz determinou na sentença de primeiro grau. Beleza? Vamos lá, continuando aqui, então. Ai, apertei o botão errado, gente. É apresentar, eu cliquei em compartilhar. Então, falamos ali dos contratuais, arbitramento, sucumbenciais. Aí nós temos aqui um honorário que é muito pouco utilizado, tá? Esse aqui é o cota livre. Muito pouco utilizado, não. A gente até utiliza bastante ele, mas a gente não coloca esse nome. Esse aqui é o contrato de risco, tá? Então, você coloca ali a porcentagem que você vai ganhar se o cliente ganhar a ação e não cobra antes, tá? Esse é o cota list. Deixa eu mostrar lá o artigo 50 do Código de Ética. Tabela de honorários, resolução. Aqui. 50, tá? Esse aqui é esse que a gente coloca a porcentagem, que a gente não estabelece um valor fixo, tá?
Normalmente é porcentagem, tá, gente? Mas você pode colocar um valor fixo também ali no que o cliente ganhar. Então, tá lá, ó. Na hipótese da adoção de cláusula cota leads, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês, tá? Nesse tipo de contrato aqui, quando você estabelece um valor de porcentagem, você não pode ter vantagem superior à vantagem do cliente, tá? Então, o valor que você recebe não pode ser superior ao valor que o cliente vai estar recebendo. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Então, o teu cliente não tem dinheiro para te pagar, mas ele tem um bem. Então, ele te passa uma parte desse bem, tá? Então, isso aí tem que ser feito só quando o cliente realmente não tem condição, e isso tem que estar claro, esclarecido ali no contrato. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Então, por exemplo, é um contrato de um financiamento de um veículo. Então, eu vou cobrar ali um valor, uma porcentagem sobre aquele contrato, né? Eu vou fazer uma revisional daquele contrato de compra de um veículo. Então, eu posso colocar o meu valor sobre as parcelas que já venceram e sobre aquelas que ainda estão por vencer, tá? Então, esse aqui é o contrato cota leads. Professora, Diga. esse é aquele caso que tem aqui em Maringá alguns, que é aquela consultoria de revisão de tributos de financiamento, ou nada a ver? Não é tributos, né? É revisional de juros, de taxas, né? Uhum. De taxas e tudo mais. Pode ser, tá? A gente tem vários tipos de contrato desse tipo. Eu só dei o exemplo ali, ó, que nem eu aqui, ó. Vou mostrar o meu carnê para vocês. Eu tenho aqui o meu carnê, ó, do carro, tá vendo? Então, essas parcelas aqui, elas já venceram, já tá paga, graças a Deus. Mas se não tivesse paga, e eu fosse entrar com uma revisional dela, né? A Karen fosse minha advogada e ela fosse entrar com uma revisional aqui desse boletinho aqui, ela podia cobrar o valor sobre essas parcelas que já venceram, e essas aqui, ó, todas essas aqui ainda, que estão para vencer, tá? Então, você poderia estar vendo aí o valor sobre todos esses valores aí. Então, já vencidos e que ainda vão vencer, que a gente chama de vincendas. E nesse caso da cota leads, ele é arriscado. Ele é um contrato de risco. A gente faz muito disso em juizado. Por exemplo, a pessoa teve um nome inscrito indevidamente ou está sendo cobrada indevidamente. Eu, por exemplo, a minha sogra, a minha cobra favorita, o telefone dela é no nome do meu bendito, do meu marido. O telefone dela é no nome do meu bendito. Alexandre, o pessoal do 10º já deve estar craque de eu reclamar dela. E o que acontece? Ela atrasa a fatura, o pagamento da fatura de telefone dela. Como aqui em casa o telefone está no nome do meu marido e o meu telefone está no cadastro dele, adivinha o que acontece? Eu vivo recebendo cobrança do telefone da minha sogra. Eu que não tenho porra nenhuma a ver com isso. Ai, desculpa o palavrão, mas não tem nenhuma... Não espero que não tenha nenhum menor de idade aqui.
Mas não tem nada a ver com isso, porque nem marido é parente, né? Quem dirá sogra. Então, recebo cobrança dela direto por telefone. E eu entrei com uma ação, não contra ela, mas contra a empresa de telefonia. Foi até uma amiga minha que fez. E daí, no contrato, se por acaso eu não fosse advogada, né, eu podia colocar lá que ela ia ganhar 30% sobre o valor que eu ganhasse. Entendeu? Então, se eu ganhasse 5 mil, ela ia ganhar 30%. Quanto que dá 30% de 5 mil? Estou com preguiça de fazer conta. Então, é isso. A cota LITS é isso. Você determina uma porcentagem sobre o ganho do cliente. E se ele não ganhar nada? Você não ganha nada. Esse é o contrato de risco. Não era mais fácil ela pagar a conta? Era. Eu falo isso, eu já nem tenho mais ela no meu celular para não brigar. Eu xingo ele. Entendi. Eu acho mais fácil a professora pagar esses contos, porque... Né? Então, mas é que é todo mês, né? É todo mês. Eu já enchi o saco. Faz parte, né? Faz parte nada. Nem marido é parente, eu não pago nem as contas dele, você imagina que eu vou pagar da sogra. Olha bem pra minha cara, gente. Vê se eu tenho cara de boazinha. Tem não. Mas, Karen, você conseguiu entender? Então, esse contrato de risco, gente, pode ser que você não receba nada. Tem bastante gente que faz? Tem. Eu mesmo faço um monte desse. Porque essas ações são ações rápidas, né? Essas ações do juizado. 1 ano você já tem sentença, não demanda muito trabalho, né? Então, a gente entra, e daí você ganha 5 mil ali, pega 30%, ganha 10 mil, daí pega mais 30%, e assim você vai tendo aquele dinheirinho saindo sempre. Não é um valor alto, mas também você não tem um trabalho muito grande. Eu, hoje em dia, para entrar com esse tipo de ação, eu cobro um valor baratinho, tá? Eu cobro, tipo, R$100, R$150, mas é só para não perder, sabe, o tempo, até porque eu quase nem advogo mais, então, quando eu vou advogar, hoje em dia, eu já cobro. Tem gente que cobra muito mais que isso, tá? Para entrar com esse tipo de ação. Mas eu, hoje em dia, cobro, mas durante muito tempo eu não cobrei. E de parente eu não cobro coisa nenhuma e depois também não recebo nem os 30%, tá? A minha mãe já teve uma vez dela pedir até os honorários de sucumbência para mim. Eu falei, não, esse é meu. Você já pegou o valor inteiro, não me deu nada. Olha só que dó, nem a mãe ali não perdoa. Não, como a senhora é boazinha, professora? A senhora é boazinha. Sou boazinha nada, tô só enganando. Então, vamos lá. Aqui. Advogado e empregado. Professora, mas você falou que honorários não é a mesma coisa que advogado e empregado. Gente, mas advogado e empregado, você também pode estabelecer com ele alguma porcentagem, tá? Tem escritórios que estabelecem, por exemplo, em processos do escritório, a gente te dá 1%. Em processos que você trouxer para o escritório, a gente te dá 50%, tá? Honorários de sucumbência é dividido em partes iguais para todos os advogados que atuam naquele processo, tá? Então, o advogado empregado também pode estar recebendo aí esses honorários de sucumbência, tá? Pode estar recebendo honorários. O de sucumbência é obrigatório, ali o repasse, pelo menos da parte dele, tá? Que ele tenha direito ali, dividido em todos os advogados que estavam atuando no processo, tá? Agora, já honorários por ação, né, por aquela ação que entra, aí já não tem essa obrigatoriedade, tá? O sucumbencial, sim, tá? Mas os outros não têm essa obrigatoriedade, porque ele já recebe um salário. Então, não tem essa obrigatoriedade. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não vou ler aqui, são muitos artigos, mas no artigo 21 do Estatuto,
ele vai estar falando do advogado empregado, tá? Dessa questão dos honorários. O contratante, o seu cliente que te contratou e não pagou, esse contrato tem eficácia executiva, tá? Então, você pode entrar ali com uma ação de execução, tá? Mas antes de você entrar com essa ação de execução, você deve renunciar o patrocínio da causa. Como que eu faço isso, professora? Eu junto no processo, faço uma petição informando ao juízo que o valor da contratação dos honorários não foi pago e que você vai estar entrando com uma ação para executar o contrato e por conta disso você está renunciando, tá? Notifica o cliente, igual a gente já conversou aqui antes, como é que tem que ser feito, tá? E depois você renuncia ali o patrocínio da causa. Prazo para cobrança desses honorários, né? Prazo para cobrança judicial. O prazo para cobrança é de 5 anos, tá? Então, você tem 5 anos para estar cobrando aqueles honorários conforme o artigo 25A do Estatuto. Deixa eu abrir lá o artigo, que ele vai falar quando começa a contar esse prazo. Ó, o 25, prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver, então, se você colocou data lá de quando vence, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, então, o juiz fixou lá, né, o arbitramento dos honorários, da última ação do serviço extrajudicial, do último ato que você fez ali extrajudicial para ele, da desistência ou da transação, da renúncia ou da revogação do contrato. Então, ele não pagou, eu vou renunciar àquela ação, então, a partir dali que começa a contar o prazo da prescrição de 5 anos. Então, em 5 anos, eu tenho que entrar com a ação. A partir do momento que eu entro com a ação, olha, tem um pernilongo aqui, a partir do momento que eu entro com a ação, daí esse prazo já para de contar, tá? Então, a partir desses momentos aqui, que começa a contar esse prazo. O artigo 25A. Prescreve em 5 anos a prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado, de seu cliente ou de terceiros por conta dele, tá? Então, se tiver alguma ação aí de prestação de contas que o advogado tenha recebido, o cliente também tem 5 anos para estar entrando aí com a ação, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, acho que tem mais um slide aqui só. Ah, era o artigo 25, tá? Então, tá aqui. Então, esses aqui é quando que começa a iniciar a prescrição para cobrar, tá? O cliente. Posso cobrar de 2 formas. Posso cobrar por ação de execução, quando eu tenho o contrato ali, ou posso cobrar por ação de cobrança, por exemplo, não fiz um contrato, tenho só as conversas de WhatsApp, né? Então, daí eu tenho que entrar com uma ação de cobrança. A de execução, ela é mais rápida, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, o ideal é que vocês façam contratos, ok? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, coloquem aí no Google, contrato de honorários de advogado, tem vários modelinhos. Ok? Terminamos o assunto de hoje. Alguém está com alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Olha, não posso mais falar mal da minha sogra. Meu marido está aqui na frente, aguando o jardim.
Para mim é perfeito, professora. A senhora é top. Para mim tá tudo Que ok. amor. Isso que é amor, né, Vitória? Não, meu marido eu amo, acho ele um deuso, mas a minha sogra, só agradeço a ela de ter colocado ele no mundo, essa delícia. Jesus amado. Mas tá tudo certo, professora. Tá tudo certo, né? Cada um aguenta o que pode. Cada um leva a sua cruz, professor. É verdade. Então tá bom, então, meus queridos. Uma boa noite para vocês. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Marcos, quer falar alguma coisa? Não. Marcos, você está conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Tá, eu acho o que estou começando a pegar o jeito em relação ao esse livrinho aqui. O problema é o seguinte, eu vou para as questões e aí geralmente eu acerto assim para aquele achômetro, né? O Marcos comprou daí esse livro aqui, ó, que eu falei para vocês. Só que eu tenho um problema, às vezes eu acho, aí eu tenho que ver a parte comentada, porque daí eu vou tentar procurar sem olhar a parte comentada, e eu me embanando tudo aqui, né, sabe? Então, acho que é prática também, né? Ah, não, com certeza, com certeza. Porque tem uma certa lógica, né? Tem uma certa lógica. A não ser quando tem uns termos aí que a gente tem que procurar no dicionário, né? Não, mas é normal, é absolutamente normal, Marco. Você está no primeiro semestre, é normal. O pessoal do 10º, se pegar ali a questão e pegar o comentário, eles vão conseguir entender com uma grande facilidade. Mas vocês não, é normal mesmo. É uma caminhada. E depois, é igual tudo na vida, é vivendo também, né? Não, com certeza. Vivendo a aula, vivendo o dia a dia, vivendo. Não, e você perdeu o primeiro bimestre inteiro, né? Então, até você pegar o jeito aí, é assim mesmo. Mas eu espero que consiga. Não, vai dar tudo certo. Meus queridos, então, uma boa noite para vocês. Por favor, se cuidem. Vocês viram que aumentou muito o caso de Covid, né? Estamos precisando, já está faltando vaga em hospital, então, por favor, se cuidem, tá? Encontro vocês semana que vem aqui, ok? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Um beijo. Tchau, Aninha. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Pro. Boa noite, Nicole.